Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Nessa segunda-feira maravilhosa, em que temos a oportunidade de juntos aprofundarmos ainda mais nos ensinamentos da Seichorê. E para começarmos, faremos a oração que consta neste livro, Sutra Sagrada Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. A oração que nós faremos é a oração que consta na página 178, Oração para fazer do lar um paraíso terrestre. Lembrando que o meu livro é a 37ª impressão, e caso você o tenha e queira acompanhar a leitura, fique à vontade. Aqui os presentes também. Caso contrário, podemos assumir a posição de oração, fechar os olhos para elevar os nossos pensamentos para junto de Deus. Vamos lá então? Oração para fazer o lar um paraíso terrestre. Sakyamuni, o liberto, disse: em todos os seres existe a natureza búdica. Natureza búdica é Deus que está dentro de nós, constituindo a essência do eu totalmente livre. A essência da liberdade é a verdadeira natureza do ser humano. Por isso, quando este se desvencilhar de todos os tipos de restrições, alcançará a total liberdade. Portanto, a natureza verdadeira do homem é o estado do liberto. Concretizar esse estado é atingir a natureza búdica. Atingir a natureza búdica não significa morrer, e sim concretizar o estado de libertação total. Tendo conhecido a verdade, eu prossigo com todo empenho o caminho da autolibertação. Jesus Cristo disse: a verdade vos libertará. Tanto o caminho de Cristo como de Buda são caminhos da autolibertação do indivíduo. No shintoísmo, as pessoas conscientizam que nasceram alojando dentro de si a vinda da divindade Amaterasu, que ilumina o universo, e que essa vida é a imagem verdadeira de todo ser humano. Por isso chamam o homem de Rito, filho do sol, e a mulher de Rime, filha do sol. Ambas são palavras que expressam a natureza divina, que é a imagem verdadeira do ser humano. Denomina-se pecado o estado em que a natureza divina do homem encontra-se encoberta. Os termos pecado, tsumi em japonês, e encobrir, tsumi em japonês, têm a mesma origem etimológica. A imagem verdadeira do homem é essa natureza divina, sua natureza búdica. Em sua imagem verdadeira, o homem é um ser completamente livre, portanto, inadoecível em seu aspecto real. Adoecer, ou seja, estagnar, é o estado em que o homem faz estagnar a sua verdadeira natureza de um filho de Deus, de um rito, ou de uma rime, que é totalmente livre por natureza. Se não restringir ele próprio a sua verdadeira natureza absolutamente livre, o homem jamais adoecerá. A vigorosa vida de Deus está fluindo no interior de cada um de nós. Essa é a imagem verdadeira do ser humano. Todavia, muitas pessoas mantêm encoberta a imagem verdadeira com suas próprias ilusões e não permitem que ele se manifeste. Por causa disso, apresentam-se desvitalizados e ficam doentes ou sofrem infortúnios. Os estados em que a vitalidade está enfraquecida podem ser eliminados pelo poder da palavra. O Nembutsu da seita Shin, o Daimoku da seita Nichiren, o Norito do Shintoísmo e todas as formas de oração têm como finalidade de, pelo poder da palavra, extinguir as ilusões e eliminar as carências de vitalidade e manifestar a vigorosa vida da imagem verdadeira. Quando eliminamos pelo poder da palavra a capa de ilusões que nos encobre, a nossa vida se revela com todo vigor e passa a resplandecer vividamente. Isto porque o ser humano é originariamente dotado de natureza divina, ou em outras palavras, é filho de Deus, isento de doença e pleno de vitalidade. Na verdade, sou filho de Deus, sou dotado de natureza divina e gozo de infinita liberdade. Neste momento, extinguiram-se todas as ilusões de minha mente. Estou pleno de vitalidade e a energia vital de Deus flui abundantemente dentro de mim e de todos os meus familiares. Por isso, não há em minha casa nenhuma pessoa doente, pobre ou atormentada. Somos felizes e prosperamos. O meu lar é a concretização do reino de Deus na face da terra. Agradeço a Deus por ter me feito conhecer esta verdade. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.
Oração linda que o professor Masaharu Taniguchi traz a essência de diversas religiões, inclusive de origem japonesa, mostrando que em todas elas o objetivo é exatamente o homem manifestar ainda mais a sua natureza verdadeira. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer a todas as pessoas que estão nos acompanhando, seja aqui presencialmente, seja aí de casa. Meu muito obrigado a quem está assistindo a palestra em Brasília, fora de Brasília, quem está assistindo no Brasil, fora do Brasil. Meu muito, muito, muito obrigado. Vamos juntos, mais uma segunda-feira, aprofundar um pouco nos ensinamentos da Seiichi Onoe, buscando sempre trazer mais conteúdo, mais luz e muito mais vibrações positivas para a nossa vida, o que permite com que nós mudemos o nosso destino. O tema de hoje nós vamos falar sobre trabalho e é muito interessante, lembrando que nós vamos abordar o trabalho sobre o viés espiritual. Então é muito importante que tem algumas pessoas que têm o hábito de confundir assuntos trabalhados dentro da espiritualidade com assuntos referentes ao mundo fenomênico. Então não é que não conhecemos ou desconhecemos aquilo que é do mundo fenomênico, mas o nosso viés aqui é abordar exatamente a questão do trabalho e o trabalho com a alma. E o trabalho com a alma é exatamente essa visão espiritual de como o trabalho ele é importante, como ele nos desenvolve espiritualmente. Vou utilizar como bibliografia 2 livros muito especiais. Palavra de Sabedoria, que é um livrinho que eu já falei aqui, que ele tem preceitos assim curtos que faz com que nós possamos ler e ter um aprofundamento em assuntos assim maravilhosos, então é muito bacana. São frases curtas que trazem profundas verdades, então nós vamos abordar uma dessas frases aqui. E o outro livro é Você Dono de Potencialidade Infinita. Esse livro aqui, eu recomendo ele demais. Ele é escrito, ele foi compilado pelo professor Kamino Kusumoto, ele compilou esse livro aqui, tirando trechos das obras da Seiichi Onoe escritas pelo professor Masaharu, que falam sobre o desenvolvimento da nossa potencialidade. Então, é um livro de leitura obrigatória e eu recomendo, dependendo do tanto que você tem da sua própria visão, da sua própria percepção de si mesmo, que esse livro seja lido mais de uma vez, várias e várias vezes, porque ele trabalha já no início dele falando sobre a construção da autoestima. Como que nós construímos a autoestima? Porque as pessoas falam, você precisa ter autoestima. A pergunta é, ok, como é que eu faço para construir a autoestima? Então, a autoestima ela é uma construção mental importantíssima. Por isso que eu recomendo muito. E o livro vai falando exatamente sobre construção de autoestima, você trabalhar e no final dele ele começa a abordar sobre a questão do trabalho, o desenvolvimento da potencialidade. E é interessante, porque quando fala, você tem potencialidade infinita, a gente pensa, pô, ele vai falar muito da questão da psique, da construção da minha autoimagem, ele vai abordando isso tudo. Mas chega um ponto que ele entra no trabalho. E a primeira vez que eu li, eu falei assim, mas por que trabalho? Tipo, não entendi. E aí, quando nós aprofundamos no estudo do que é espiritualmente o trabalho, a gente percebe o porquê que o nosso desenvolvimento está diretamente relacionado ao trabalho. Tudo bem? Então, esses são os livros que nós vamos trabalhar. Então, vamos lá, gente. Trabalho com a alma. Você vai ter várias maneiras de abordar trabalho numa visão espiritual. Não é a única que eu vou trazer aqui agora. Mas o que eu quero focar é num aspecto que é muito importante, que hoje em dia nós nos perdemos com essa questão do trabalho. Por quê? Porque o trabalho ele veio ter no seu desenvolvimento social, histórico, de uma maneira em que hoje o trabalho ele tem uma visão muito influenciado pelas doutrinas que surgiram no final do milênio passado. Gente, dá uma ideia de velhice, não dá? Final do milênio passado, você fala, meu Deus, passou um absurdo. Então, no final do século passado, do milênio passado, você tem desenvolvimentos e aprofundamento de teorias que trouxeram o trabalho para dentro do materialismo. Então, nós podemos enxergar o trabalho de 2 formas. Vamos lá. A primeira forma é a forma material. Deixa eu separar aqui, ó. Vamos botar o material de vermelho. Então, o trabalho na sua visão material e o trabalho na sua visão espiritual. Então, vamos lá.
O trabalho na visão material, essa aqui não é tão difícil. Qualquer pessoa que tenha estudado um pouquinho a questão de história, sabe do desenvolvimento que foi o trabalho como ele era tido na Idade Média, no sistema feudal, em que você tinha aquele pensamento do trabalho do escambo, e você começa a ter o desenvolvimento da moeda, você começa a ter o desenvolvimento do comércio, em que você começa a criar relações de produção. Aí você tem as companhias que surgiram, que eram aqueles que regulavam o trabalho, então você tinha aqueles grupos, né, que detinham aquela possibilidade de trabalho. Você vem com a Revolução Industrial, ela começa a colocar o trabalho num outro aspecto, aí você tem crescimentos de abuso das relações de trabalho, você tem todo um contramovimento, criações de sindicatos e tudo mais, para refrear aquele desejo de exploração, e você começa a chegar em pontos de equilíbrio, tal. Então esse é um micro resumo do desenvolvimento do trabalho que você tem hoje. Hoje em dia você tem reconhecimento de direitos do trabalho dentro das cartas políticas das constituições. A primeira constituição do mundo a reconhecer um direito trabalhista foi a Constituição do México, e a do Brasil veio logo depois reconhecendo vários direitos. Então, você tem todo um reconhecimento hoje em dia nas cartas políticas, nas novas formatações do Estado, porque o Estado ele sai do sistema feudal, ele entra no Estado absolutista, o monarca ganha um ponto altíssimo. Com as revoluções francesas e americana, você tem uma reestruturação da forma de pensar do Estado, você tem um sistema republicano tendo muito mais participação na construção dos Estados. Os Estados passam a ser Estados constitucionais, pelo menos os ocidentais, eles passam a ser Estados constitucionais, que quer dizer o quê? Que a estrutura do poder, ela vem em forma de uma carta que representa os direitos. Então, a Constituição. Então, os direitos trabalhistas subiram para a Constituição. Então, isso é uma visão material do trabalho. E nós, como frutos de todas essas disputas, nós viemos com conhecimentos pré-adquiridos sobre o trabalho. E se nós observarmos, a nossa visão de trabalho, ela é uma visão muito na ideia de que o trabalho é uma forma de subsistência. Olha, muito bom, é isso aqui que eu quero. Vamos lá, o trabalho, na visão material, é uma forma de subsistência. Eu preciso do trabalho para sobreviver. É uma forma de sofrimento. O trabalho é um sofrimento. Por que ele é um sofrimento? Porque o trabalho é uma exploração. Quem tem os meios de produção, explora quem não tem os meios de produção. Então, se você não nasceu filho do dono, você está lascado. Porque você vai precisar entrar no sistema de trabalho para que você consiga a sua subsistência, você sofra por meio da exploração. Essa é a visão material do trabalho. Aí você vai ter, dentro da visão do trabalho, você tem a visão que ela tende a uma visão da exploração, e você tem aquela visão que é da livre. Não, qualquer um pode criar, qualquer um pode fazer, e aí você vai para viés, inclusive políticos. Não é isso que nós vamos falar. E por que é importante eu explicar isso? Porque quando a gente fala de trabalho, se a pessoa tiver com isso aqui na cabeça e não conseguir soltar isso, ela não vai entender o que é a espiritualidade do trabalho. Ela não consegue entender, porque ela está presa à materialidade. Quer ver um exemplo que é muito fácil a gente compreender o quanto que isso aqui às vezes está arraigado dentro da gente, a gente não consegue compreender? Você vai para um relacionamento. Se você entrar num relacionamento com uma visão material e uma visão espiritual, são duas coisas completamente diferentes. Se você entrar num relacionamento com uma visão material, você vai ter a seguinte visão. Quando a gente vai para relacionamentos normalmente, as visões materiais é que alguém está tentando te explorar, alguém quer te enganar. Você sempre vem com essas visões, eu tenho que sofrer. Então vem com aquelas ideias, casamento é sofrimento. Hoje em dia, muito maternidade e paternidade são sofrimento. Então, hoje em dia você vê blogueiros, hoje em dia, defendendo a ideia de que eu não quero ter filho porque ter filho é só sofrimento. Porque essa é uma visão materialista. Filho gasta dinheiro com fralda, gasta dinheiro com comida, e na hora que começa a crescer, vai só aumentando o tanto de comida que você dá para a criança, gasta dinheiro com escola, gasta dinheiro com tudo, você tem que trocar toda a sua rotina de vida por causa de filho. Essa é uma visão materialista. Dentro da visão materialista, compensa ter filho? Não.
Para que eu vou ter um filho? Só me traz gastos, não me traz absolutamente nada. E ainda vem a visão, quando se tornar adolescente, vai vir a chatice, vai brigar, e vem todo aquele peso. Aí as pessoas na visão materialista, elas falam, quero ter filho? Não. Não entende a parte da espiritualidade por trás. Quando você adentra na parte da espiritualidade, casamento, relacionamento, filho, é outra coisa, é outro mundo. Você parece estar falando de coisas diferentes. Por quê? Se você partir do pressuposto que trabalhar é um ato material, o trabalho ele perde totalmente o sentido. Ele se torna algo chato, ele se torna algo sofrido. E por que que muitas vezes a gente sofre no mundo da comparação? Porque as comparações que as pessoas veem, normalmente a vida que a gente almeja, a pessoa ela não trabalha. Ela passa o dia viajando. Não, só viajo, só curto. Estou em férias o ano inteiro. Aí você fala, que vida maravilhosa, velho. Eu queria essa vida. Porque qual é a ideia que nós estamos tendo de trabalho? Uma ideia espiritual ou material? Material. Então as pessoas querem ganhar. Olha que interessante. Olha esse ponto, gente. Como é que é um hábito, é um aspecto mental. As pessoas jogam na Mega Sena, querem ganhar um prêmio lá, está acumulado, eu acho que em 40 milhões. Vai lá. Você pergunta para a pessoa, o que você vai fazer quando você ganhar na Mega Sena? Qual é a primeira coisa que a pessoa fala? Vou parar de... É a primeira coisa. Vou parar de trabalhar. Por quê? Qual é a visão que as pessoas têm do trabalho? A visão material. E qual é o ponto que a Seichoner traz? É mostrar qual é a visão espiritual das coisas. Para que, mesmo que você esteja vivendo num mundo em que haja uma construção dessa forma, você consiga viver a real experiência por detrás. A real experiência daquilo que lhe rodeia. Então é você ir na essência das coisas, você ir exatamente no fundamento pelo qual as coisas acontecem. Então, antigamente, as pessoas, por exemplo, elas buscavam nos relacionamentos formar família. Então, uma vez casado, dificilmente havia separação. Dificilmente. As pessoas aguentavam tudo. Tudo. Nossos avós, você conhecia pessoas viúvas, separadas, muito raro. Chegou na geração dos nossos pais. Aí você já começou a encontrar umas pessoas separadas. Já começa. Na nossa geração, você de vez em quando encontra pessoas casadas. Por quê? Qual é o foco hoje em dia? É construir família? Qual é o foco hoje em dia dos relacionamentos? Ser feliz. Mas o que é ser feliz? E aí que vem um ponto. Se você não tem espiritualidade por trás, sabe quando é que você vai ser feliz? Nunca, never. Porque você não sabe o que é. Você não consegue entender. Às vezes a pessoa é feliz e não percebe. Por quê? Porque por detrás da materialidade vem sempre o materialismo, ele é envolto pela carência, ele é envolto pela necessidade de consumo. Então são sempre gerados valores dos quais você precisa correr atrás. Hoje em dia, um dos valores que é vendido é estética impossível. É uma estética impossível, porque ela não é atingível pelas pessoas. Ela não é. É um grupo seleto que consegue chegar no nível de estética que ninguém consegue. Mas isso é vendido como felicidade. Ah, se eu tiver um cônjuge, ou se eu tiver uma pessoa, um companheiro que tenha esse nível de beleza física, esse tipo, né, esse shape, aí eu vou ser feliz. E não é isso, gente. Não é isso que acontece. Então, a visão materialista faz com que a gente perca o porquê que a gente faz as coisas. Porque, para pensar, por que o ser humano, ele nasce nesse mundo e ele necessita se relacionar? Seja com amizades, seja com família, seja com a pessoa amada. Por que nós temos essa necessidade de viver o amor? Isso é um item filosófico. Tanto que a gente tem filmes que trabalham sobre a solidão. Quem já teve a oportunidade de assistir aquele filme O Náufrago, vê como é que a própria sanidade da pessoa, ela começa a entrar em choque quando ela não tem o menor nível de relacionamento com nenhum outro ser humano. Então, nós somos seres extremamente dependentes. Nós dependemos, tanto que nós temos os desejos básicos. Por que nós viemos com esse nível de dependência?
É porque há um propósito espiritual por trás. Há um propósito. Porque se nós fôssemos autossuficientes, qual era a chance de nós aprendermos? Qual era a chance de nós aprendermos? Se você é autossuficiente? Zero. Gente, se a gente é dependente, a gente consegue ainda ser egoísta, imagine se a gente for autossuficiente. É zero. Então, o propósito que está por detrás dos aprendizados dentro da escola vida, ele tem um viés espiritual, que manifesta-se no espiritual. Ele manifesta-se o espiritual, manifesta-se no material, mas não se confunde. Não se confunde. Nós arrumamos emprego para conseguirmos subsistência? Sim, mas não é esse o propósito. É diferente. Porque se você vai trabalhar para ganhar salário, você não há o desenvolvimento espiritual necessário. É diferente. Por que que hoje em dia nós temos uma horda de profissionais mal-sucedidos e muito frustrados nas suas respectivas profissões? Porque eles foram por um motivo material. Eu quero ganhar bem. Então, hoje em dia você tem muitas profissões cheias de pessoas que detestam o que elas fazem. É médico que não gosta de gente. É juiz que não gosta de julgar. Professor que não gosta de dar aula. Policial que não gosta de proteger. E por aí você vai. Aí você fala assim, mas pera lá. Uma vez eu vi psicólogo sem paciência. A pessoa senta, não tem saco para ouvir história não. E você foi ser psicólogo, meu amigo. Então assim, por quê? Eu fui por causa do salário. Quantas pessoas olham um edital de concurso pelo ganho e não vão pelo que faz? Aí vai pelo que ganha, que é a grande maioria. Nossa, paga muito bem. Todo mundo corre, porque está pensando no dinheiro. Quando fala, tem que fazer isso. Eu não quero não. Minha colega, ela foi atendida por um fisioterapeuta que tinha nojo de encostar nas pessoas. Aí você fala, velho, o fisioterapeuta vai fazer como, cara? Vai usar a força? Como é que você cuida de alguém? Precisa tocar, mas ele tinha nojo. E eu já tive um caso de uma colega que ela foi ser atendida pelo médico. Quando ela mostrou, o médico fez assim, ai. Como é que a pessoa se sente? A pessoa está mostrando um problema porque é exatamente o médico quem vai acolher para ajudar a curar. Se a pessoa tem nojo, então você fala, está fazendo o que aí? Aí você vê, por que a gente tem tanto desvio, tantas coisas erradas? Porque as pessoas buscaram por motivos materiais. Já acontece essa história inúmeras vezes. Eu tive um colega meu que falou que queria ser magistrado, queria ser juiz para ir para festa. Eu falei, bicho, vai ser DJ. DJ vai para festa. Vai ser DJ, você toca lá na festa, você passa o dia inteiro em festa. Juiz não é festa, pelo contrário, é um trabalho muito mais solitário, que você tem que ficar sozinho resolvendo os problemas daqueles que lhe pedem socorro. Então, essa percepção faz com que você consiga entender qual é o seu propósito espiritual. Então, muitas pessoas hoje em dia querem ser empresárias. Quer ser empresário por quê? Porque tem essa visão material. Eu quero ser empresário por quê? Porque eu quero ganhar muito dinheiro. Muito dinheiro. Segundo, não quero sofrer, porque como eu ganho muito dinheiro, eu sou chefe, ninguém manda em mim. E aí, não vou ser explorado, eu vou explorar alguém. Então é melhor eu explorar alguém do que eu ser explorado. Aí entra para ser. Aí vai descobrir como é que ser empresário é uma delícia. É super fácil. Você abre uma loja, instantaneamente você já está vendendo milhões, você já está competindo com a Apple, com a Amazon, já está recebendo proposta de bilhões para ser comprado e você percebe que no fundo, é muito difícil. É muito difícil. Então, se a pessoa ela não compreende a espiritualidade por detrás do que ela faz, ela não consegue crescer, ela não consegue manifestar. E é por isso que nós temos tantas e tantas pessoas que sofrem com o trabalho por não compreender por que faz. Então, prestem bem atenção. Nós vamos trabalhar esse lado aqui da espiritualidade. E vocês vão observar como é que muitas vezes entra em choque aqui. E tudo vai depender da maneira como você enxerga. E o teu crescimento ele está diretamente relacionado à capacidade que você tem de fazer o espiritual se sobrepor ao que tem no material. Então a gente tem assim inúmeras situações tristes, infelizmente, que acontecem nas relações de trabalho. Sim, temos. Mas até elas também
são excelentes combustíveis para gerar o desenvolvimento necessário. A relação humana é complexa, gente. Por que a relação humana é complexa? Porque os homens e mulheres, os seres humanos, eles estão em níveis espirituais diferentes. Você pode ser a pessoa mais santa do mundo, você há de encontrar alguém que acabou de chegar aqui e está mais perdido que segue em tiroteio. Por quê? Ela vai chegar com um nível espiritual grotesco, grosseiro. E essa pessoa que você encontrar pode ser uma pessoa que ocupa inclusive uma posição social superior à sua. E você entendendo isso daí, você consegue tirar as respectivas lições. Então, acreditamos que às vezes quem está no topo são pessoas mais sábias e não são. Qual é o valor que a gente dá aos milionários? A gente tem a impressão que os milionários são pessoas sábias sobre a vida. Eles sabem tudo porque eles se tornaram milionários. A gente acredita que o valor do ser humano está na capacidade de acumular riqueza e não necessariamente da capacidade de desenvolver trabalhos. Os homens que mais modificaram o mundo não eram os milionários. Foram pessoas que às vezes não tinham nada. Jesus Cristo é um exemplo, Gandhi é outro exemplo. O próprio Sakyamuni era um exemplo. São pessoas, Maomé também um grande exemplo, são pessoas que, mesmo vivendo em meios paupérrimos, eles tinham uma capacidade de desenvolver um trabalho que modificou o pensamento. Modificou o pensamento. Mas hoje em dia, chega um milionário, ele vai dar uma entrevista e ele dá dicas assim que são impraticáveis, gente. São impraticáveis. Por quê? Foram momentos vividos, foram oportunidades que eles aproveitaram e trouxeram a riqueza para eles, mérito deles. Mas isso não quer dizer que eles sejam homens sábios, homens que estão prontos para guiar a humanidade rumo à luz. Então nós temos N exemplos aí de empresários que se envolveram, inclusive até com questões políticas, e mostraram pensamentos contrários a um nível de espiritualidade adequado. Porque defendem ideias que são destrutivas, não são ideias construtivas. Então o ponto é que a gente mede as pessoas pela capacidade delas gerar riqueza. Isso é proveniente do trabalho. Quer ver um exemplo clássico? Quer ver um trabalho, uma profissão que é dificílima? Fizeram uma vez uma pesquisa muito interessante, que eles fizeram o seguinte, eles pegaram e marcaram uma entrevista de emprego com um salário altíssimo, e várias pessoas se inscreveram. E eles só selecionaram mulheres. E as mulheres sentavam e falavam assim, ó, esse trabalho que você está sendo escolhido, eles davam um nome todo chique, né? Agente de acompanhamento de desenvolvimento. Falou, você vai trabalhar na empresa. Aí começaram a falar assim, ó, o trabalho vai ser desenvolvido da seguinte forma, você vai trabalhar de domingo a domingo, aí a pessoa já tomava um susto, caramba, domingo a domingo? 24 horas, todas as horas que você for acionada. Aí a pessoa, mas toda hora, toda hora. Quando te chamar, você vai ter à disposição. Poucos momentos você vai ter de descanso. E a pessoa ficou assim, nossa, mas isso tudo? E provavelmente não vão te reconhecer pelo seu trabalho. E a pessoa falava assim, meu Deus, mas eu vou trabalhar isso tudo e não vou ser reconhecido? Aí a pergunta que ela fazia, quanto é que eu vou ganhar? Nada. Mas para que eu vou trabalhar isso tudo para não ganhar nada? Que trabalho é esse? Aí quando eles traziam a tradução, o trabalho era de mãe. Mãe, você vai ser mãe. Mãe trabalha todos os dias? Todos, 24 horas, na hora que ela é chamada. Muitas vezes é reconhecida? Não, e não ganha nada. Olha que interessante, eles trouxeram o papel de mãe para o viés mercadológico. Pô, mas eu não vou ter benefício nenhum. Mas quando a gente vai ver na espiritualidade, não tem nada que se compare à sensação de ser mãe ou pai. Quando você exerce a maternidade e a paternidade, é algo que te desenvolve de um tanto, gente, de um tanto, que eu descobri por que casados não andam com solteiros. Porque o solteiro não sabe o que é uma vida de casado. Ele não entende o que é você mudar os seus planos. Ele não entende o que é você estar sentado no melhor barzinho da cidade, comendo a melhor comida, e você olhar para a criança e falar assim, está na hora de ir embora. Ele não entende. Como é que você vai embora? Está no melhor da festa, a criança está dormindo. Não é isso. É porque tem a hora, tem o local, tem isso e tem aquilo. Não entende o que é você não sair mais.
você abrir mão de ouvir suas músicas para ficar ouvindo Galinha Pintadinha o dia inteiro. E você começar a decorar todas as músicas infantis, porque é o seu mundo. De ir para o cinema para assistir desenho, coisa que você nunca quis na sua vida. Em vez de você ver os filmes que você quer, você passa a ver os filmes que eles querem. E você muda. E quando você percebe, você se tornou um ser muito mais capaz de manifestar amor do que antes. Porque você desconhece níveis mais elevados de amar. O que é isso? É o nível da espiritualidade que o trabalho de mãe traz. Isso é só quem vive. Quem vai numa ideia de maternidade materialista, vai sofrer. Porque dá trabalho? Dá trabalho. Você para de dormir, você para de comer. Você está com a comida mais gostosa, sua criança olha, você dá para ela. Você separou o último pedaço. Nossa, eu quero. Toma. Toma. Você está comendo, gente. Você está comendo, a coisa mais engraçada. Você começa a namorar, você não quer nada nojento. Não venha com nojeiras perto de mim. Ai, detesto coisa nojenta. Aí você tem filho, você está no meio do almoço. Pai, vem me limpar. Aí você para assim, você fala, cara, isso é um amor, velho. Você transcende inclusive o nojo. Você transcende inclusive o nojo. A primeira vez que eu fui trocar a fralda, eu falei assim, meu Deus do céu. Quando eu abri a fralda, eu falei assim, Jesus amado, como um ser tão bonito como esse é capaz de fazer um estrago tão grande como esse? E eu paro para pensar assim, você fala assim, se falasse comigo há 20 anos atrás, você vai trocar a fralda? Que nojo, vou fazer isso nunca. Mas o que aconteceu com o espírito? Foi sendo lapidado. Ele vai sendo lapidado. E ele vai atingindo níveis de manifestação e de elevação antes não conhecidos. Então, aquela pessoa que falava assim, eu nunca vou fazer isso, hoje não. Depende. Depende. Se for para os meus filhos, eu faço. É diferente. Então, por exemplo, aquele medo de pagar mico. Hoje em dia você faz questão de pagar mico. Porque é o máximo você pagar mico com quem você está. Então você vai mudando. E é uma coisa que só é proporcionada se você tem a visão espiritual daquilo que você faz. Daquilo que está por detrás. Então, quando você entra em algo disposto a manifestar a sua alma, esse algo é diferente. E alma aqui, gente, não é no sentido do corpo espiritual que habita o mundo dos espíritos. Alma aqui como vida que lhe move. Vida que lhe move. Vocês já ouviram falar de trabalho que é feito com a alma? É que é feito com a vida. É que é feito com aquilo que você tem de energia, aquilo que move a tua vontade. E é isso que vai fazer a diferença. É isso que vai mostrar. Olha que interessante. No livro aqui, Você é dono de potencialidade infinita. Professor Masaharu Taniguchi traz. Página 212. O título do tópico é O segredo para alcançar a prosperidade. Olha o que ele fala. Aquilo que se conseguiu por meio de violência será também tomado de maneira violenta. Nada pode ser aumentado por meio da violência. O homem prospera somente quando caminha com Deus. Caminhar com Deus significa fazer as coisas com sentimento de amor. Olha só, gente, eu vou repetir. Caminhar com Deus significa fazer as coisas com sentimento de amor, porque Deus é amor. Quando assim procede, a pessoa prospera naturalmente. Quem trabalha com má vontade, detestando o trabalho ou odiando o empregador, não se desenvolverá profissionalmente e, portanto, não conseguirá melhorar o próprio destino. Alcançarão o êxito, com certeza, aqueles que se dedicam de corpo e alma ao trabalho, confiando no amor de Deus e acreditando. Só posso ter um destino feliz, porque este trabalho é o meio pelo qual Deus manifesta seu amor à humanidade através do meu corpo e da minha mente. Olha a diferença. Isso você não escuta em lugar nenhum. O único lugar que eu vi trazendo a espiritualidade do trabalho foi a Seichonoye, trazendo dessa forma. Só posso ter um destino feliz porque este trabalho é o meio pelo qual Deus manifesta seu amor por meio do meu corpo e da minha mente. Gente, isso é tão lindo, e você vê nas pequenas ações. Eu sempre brinco. Quem aqui já teve a chance de ser mal atendido? Todo mundo, né? Todo mundo. Você chega no local, você é mal atendido.
Por que você se sente tão ruim? Porque você sente falta de amor. Você fala, caramba, a pessoa não teve a capacidade de manifestar o amor. E quando a gente é bem atendido, como é que a gente se sente? Muito bem. Por quê? Porque manifesta amor, gente. Manifesta amor. Então, quando você chega num lugar e você é cuidado, e cuidado não é paparicado. Quando você recebe um atendimento caloroso, você se sente bem, porque lá manifesta amor. E esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender. Então, a espiritualidade do trabalho, vamos lá, primeiro ponto, é a oportunidade de aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento. Você se desenvolve. Aí, hoje em dia, gente, eu descobri que tem trend, né, que eles chamam, aqueles negócios que viralizam na internet, agora de meninos que menosprezam o trabalho dos outros porque eles estão ganhando dinheiro na internet. Aí o menino fala, eu estou ganhando 50 mil reais, sofra você que é da CLT. Vamos lá, primeiro aspecto, o menino não sabe nem do que ele está falando, não sabe nem o que é CLT, não tem a menor ideia. Segundo, que ele está ganhando dinheiro, pô, legal, parabéns. Mas qual é o ponto que está faltando ao que ele está fazendo? Gente, ser bocó com dinheiro não quer dizer muita coisa. Não quer dizer muita coisa. Por quê? Quando chega na fase de conquistar dinheiro, o que normalmente as pessoas começam a querer buscar logo depois? Poder, fama e reconhecimento. Você pode observar, o caminho é sempre esse, as pessoas correm atrás do dinheiro. Quando ela consegue o dinheiro, ela começa a querer outras coisas. Eu quero ser reconhecido, eu quero ser uma pessoa que as pessoas admiram. Por quê? Porque se não houver o crescimento, a própria pessoa se sente pequena. Então o que acontece? Um menino que menospreza isso daí, ele desconhece o trabalho, ele acha que o trabalho é isso aqui, gente. Então ele quer falar, tá vendo? Eu sou melhor do que você porque eu já tenho dinheiro. Isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Porque no final das contas a gente não leva nada. Caixão não tem gaveta. A gente não leva nada. Você pode acumular a riqueza que for. Você vai ter benefícios com ela? Vai, mas vai ser um benefício passageiro. 80 anos você já é chamado para o andar de cima e toda a tua riqueza vai ficar aqui para sendo disputada a tapas pelos herdeiros. A pergunta é, quem é que vai subir? Porque se você vai achar que vai chegar lá no céu, lá no mundo espiritual, e vai falar assim, passa cartão de crédito, não tem. Você vai ser medido pelo seu desenvolvimento. Se o seu desenvolvimento ele for pequeno, lá em cima você vai ter que aprender a lição. Como a vida é eterna, a gente tem que ter uma visão mais inteligente. Não adianta eu só querer resolver o problema de 40 anos. Não adianta. Hoje em dia, as pessoas não estão tendo essa visão. Estão usando de tudo, de medicamento, tudo que é vendido mundo afora, para atingir padrões de beleza e de desempenho fora da normalidade. Isso vai custar um preço. Vai chegar uma hora que a vida vai cobrar. E na hora que cobrar, esse preço que vier, não adianta você ter o dinheiro que você quiser. Esse preço vai ter que ser pago. Pode ser em forma de saúde, pode ser em forma de encurtamento da vida. Tem vários fatores. O ponto é que não adianta nada as pessoas estarem lá esnobando, porque eu estou ganhando 700 mil reais mês. Pô, parabéns para você, show de bola. Espiritualmente, qual é o desenvolvimento que você está tendo? Ou você só produz conteúdo que leva a sofrimento? Tem gente que é o próprio cavaleiro do apocalipse na internet. Só leva coisa ruim, só leva mensagem ruim, só constrói pensamento que gera depressão nas pessoas. Botam padrões de belezas inatingíveis, formas de vida inatingível. Aí a pessoa comum, que trabalha todos os dias, quando entra na internet, fala, só eu que trabalho, só eu que estou comendo miojo, só eu que tenho dificuldade. Porque está todo mundo viajando o mundo afora, está todo mundo agora na Itália. Não é verdade, gente. Tirando os italianos, não é todo mundo que está lá na Itália. Então o que acontece? É porque estão construindo mundos que são inatingíveis, porque se esqueceram disso aqui. Para que eu trabalho? É para me aperfeiçoar. No aperfeiçoamento é que você tem os crescimentos e você, inclusive, consegue modificar isso daqui. Modificar isso aqui. Você senta
você senta com um grupo de trabalhadores e você pergunta para ele, o que está acontecendo? A maioria vai falar, estamos sendo explorados. Você junta um grupo de empresários e pergunta para eles, o que está acontecendo? Eles vão falar, falta mão de obra qualificada. Você tem trabalhador, você tem gente querendo contratar. O que aconteceu no meio do caminho? É porque a visão materialista do trabalho está tirando oportunidades de muita gente boa crescer. A pessoa que se dedica de alma, ela se destaca em qualquer área. Em qualquer área. Ah, eu quero ser um pipoqueiro. Se você for um pipoqueiro que trabalha com a alma, você pode ter certeza que você vai crescer nos seus negócios. Mas qual é o ponto que as pessoas vão? Ah, não, mas é um trabalho humilde, é um trabalho assim pequeno. E ela esquece de enobrecer a alma. Por isso que não é o trabalho em si que vai te tornar nobre ou não, mas sim a forma como você o executa. Então isso é fundamental. O professor Masaru Taniguchi fala isso aqui, ó, no livro Palavras de Sabedoria. Olha que bonito. Dedica-se com afinco nos afazeres cotidianos. Não existe nobreza nem baixeza no trabalho em si. A nobreza ou a baixeza está na atitude com que se trabalha. Você pode estar fazendo o trabalho mais nobre do mundo. Se o seu pensamento for baixo, o seu trabalho é baixo. E os seus resultados vão ser resultados negativos. Agora, você pode estar fazendo o trabalho mais simples do mundo. Se ele é feito com amor, enobrece a sua alma. Enobrece a sua alma. Por isso que todos os trabalhos são importantes, gente. Todos os trabalhos são importantes. Então, por exemplo, na minha época, quando estava somente eu e minha esposa, eu lavava o banheiro de casa. É um trabalho de desenvolvimento da alma, porque me ensina a valorizar aquilo que eu tenho, me ensina a respeitar aquilo que eu tenho e a cuidar de quem está comigo. Nunca tive problema de lavar privada, nunca tive problema de fazer as coisas, nunca tive problema de trabalhar com amor, porque desde cedo na Seichono eu aprendi a fazer isso. Então, pegar as coisas, por exemplo, você entra no banheiro, você deixa o banheiro melhor do que quando você entrou, ou você é um daqueles que deixa o banheiro impraticável? Tem pessoas que falam, não, alguém vai limpar. Hoje eu andando no trânsito, a pessoa jogando casca de mexerica na rua, no meio do asfalto, alguém vai limpar. Isso é falta de amor. Isso é um trabalho que a gente chama de porco, porque falta o aperfeiçoamento. Custa botar um saquinho dentro do carro e você botar a sujeira lá dentro, e na hora que você sair, você levar para a lixeira, joga no chão. Demonstra que ela tem um pensamento sujo. E isso reflete nos atos, gente. Não há aperfeiçoamento da alma. Da alma. Então o professor Masaru Taniguchi, ele fala, você começa a observar nas pequenas coisas e são elas que vão levando ao aperfeiçoamento. Então o trabalho é quem te aperfeiçoa. A nobreza não está se o trabalho é chique ou não. Então tem pessoas que, por exemplo, viram e falam assim, não, eu quero chegar, eu quero ser o chefe, eu quero ser o top, eu quero chegar lá em cima, porque eu vou ser respeitado. Você vai ser respeitado pela nobreza de como você faz e não pelo cargo que você tem. Não o cargo pelo que você tem. Vou trazer o meu exemplo, por exemplo, juiz. O cargo de juiz é um cargo que tem um status, ele tem uma visibilidade social. Então, quando falam, é muito comum, eu chego no local, todo mundo está conversando comigo. Quando fala que eu sou juiz, fica todo mundo sem graça. Ninguém mais sabe como fala. Fica todo mundo assim, cara, o cara é juiz. E é uma maneira muito fácil, por exemplo, a gente tem um tratamento que as pessoas nos chamam de doutor. E isso pode ser muito bem também virar uma ofensa. Lá vem o doutor. Ele chamou, mas de desdém. Por quê? Vai depender da nobilidade de como você faz. Se você é um juiz que procura atuar com amor e com dedicação, você vai ser reconhecido como autoridade, porque junto com o que você faz, vem a nobreza da tua alma. Se você trabalha e não vem com a nobreza da alma, você não vai ter o mesmo reconhecimento. Você pode ter o cargo que for, você só consegue o respeito pelo medo, nunca pela admiração. Nunca pela admiração. E esse é o ponto. O aperfeiçoamento nos faz a trabalhar a nobreza de alma. E qual é a finalidade da nossa vida na face da terra? Qual é a finalidade da nossa vida? Desenvolver, gente. Manifestar ainda mais o Deus que a gente tem dentro de nós. É você fazer com que sua alma brilhe. É você polir a sua alma. Essa que é a finalidade da vida.
Por isso que a gente ocupa posições diferenciadas. Por isso que a gente ocupa missões diferenciadas. Por isso que nós viemos em papéis diferenciados. É porque cada momento da nossa vida promove o nosso aperfeiçoamento. Então, por exemplo, se me perguntarem, se eu for juiz eu vou ser feliz? Sei lá, eu sou. Mas isso não quer dizer que você vai. Porque não dá para saber se esse é o seu local de aperfeiçoamento. Tem pessoas que se fazem no magistério. Tem pessoas que se fazem na polícia. Tem pessoas que se fazem na medicina. Tem médicos que amam o que fazem. Esses médicos são médicos que se destacam porque eles trabalham com a alma. É diferente quando você pega um profissional que trabalha com a alma, que ele faz porque gosta. Você fala, cara, é diferente. Por quê? Porque o aperfeiçoamento faz o trabalho, ele faz isso com amor. Vem o segundo ponto. O trabalho é para manifestar... amor. O trabalho é para manifestar amor. Então, é por isso que é importante a gente exercer várias funções na nossa vida. Várias funções. Na Seichonoe, a gente aprende a servir. Por que a gente aprende a servir? Porque você só vai ser um bom chefe o dia que você aprender, você só vai saber mandar o dia que você aprender a obedecer. As pessoas não entendem isso. Ah, quem obedece é subalterno, é pessoa inferior. Não é. Porque por mais que você queira, sempre vai ter um local que você não será autoridade. Você não será a pessoa máxima. Então, por exemplo, na casa dos meus pais, quem manda é meu pai. Ponto. Lá eu tenho um exercício de obediência, porque eu sou filho do meu pai. E isso é um entendimento que vem da espiritualidade. De que não importa o que eu exerça, existem locais que vão ser diferentes. E por isso que as pessoas confundem. Eu quero ser o máximo porque eu quero mandar em todo mundo. Você não vai mandar em todo mundo. Não existe isso. E outra, mandar é um exercício de amor. A pessoa pensa, eu vou mandar porque eu sou o cara, vou chegar lá, faça isso, e todo mundo faz, e fica, eu sou muito bom. Isso não é. Você, pelo contrário, se você não tiver espiritualidade, você não se torna um chefe, você se torna um déspota, motivo de ódio e a aversão de todo mundo. Então, o trabalho, ele tem os papéis, e nesses papéis, você aprendendo a os executá-los, você se desenvolve. Então, eu tive muitos anos em que eu aprendi a obedecer. Quando eu aprendi a obedecer, eu estava apto a mandar. E o mandar feito com sabedoria dá mais trabalho do que obedecer. Muito mais trabalho. Olha que interessante. Por que pessoas complexadas buscam cargos de poder? Para poder exercer o domínio, porque elas não sabem lidar com elas mesmas. Então, ou seja, eu quero mandar porque eu sei que se eu tiver que conversar, ninguém me suporta. Então, pessoas complexadas buscam poder por causa disso. E elas se esquecem de desenvolver. A pessoa que não tem desenvolvimento e manifestação de amor, se ela chegar no cargo alto, é uma destruição geral. Só causa dano por onde passa. Espiritualmente, isso é bom ou ruim? Dúvida, gente? Espiritualmente, é bom ou ruim? Péssimo. Péssimo. Então, tem pessoas que estão profissionalmente maravilhosas, espiritualmente estão decadentes. Espiritualmente está péssimo, gente, está péssimo. Então, como é que tem que ser o nosso crescimento? Pelo desenvolvimento, do aperfeiçoamento, da manifestação do amor. O trabalho tem que ser a possibilidade que você tem de crescer e não de fugir. As pessoas têm no trabalho a ideia de fugir. Olha só um relato meu. Trabalhava como assessor de uma magistrada, pessoa maravilhosa, muito rígida, muito rígida. E eu estudando para o concurso, e eu, acoado de tantas obrigações, eu não sabia o que fazer. E eu, numa visão pequena de mim mesmo, eu decidi fugir. Eu queria fugir do trabalho. Para quê? Para que eu tivesse mais tempo e cabeça melhor para poder me dedicar aos estudos, que eu estava num momento muito trágico. E nisso começou a gerar embates com a minha chefe. Por quê? Porque o meu trabalho era um trabalho ruim, era um trabalho fraco. E ela começou a brigar comigo, brigar todos os dias. Ela chegava, a primeira coisa que ela fazia era brigar comigo. E essa situação começou a piorar. Aí eu coloquei todas as minhas fichas na prova. Vou passar no concurso
vou virar juiz, acabaram os meus problemas. Acabou, não vou ter mais problema, que agora eu vou ser chefe e tudo mais. Essa era uma visão de fuga, gente. Aí eu botei todas as minhas fichas ao materialismo. A sabedoria divina muito bem me colocou, o que me trouxe? Reprovação. Como eu não passei, eu não tinha mais para onde fugir. Fiquei desesperado. E aí a situação do meu trabalho piorou muito mais. Porque fizeram uma reunião, me chamaram, só não falaram que era legal. O restante me arrebentaram. Incompetente, não sabe fazer, preguiçoso. E vieram os adjetivos nada legais. Fiquei péssimo e arrasado. Péssimo e arrasado. Muito mal mesmo. Chorei, cheguei em casa. Pô, péssimo. Ainda mais quando você conhece a Seichonoye. Que aí você fica com mais raiva ainda. Porque você fala, caraca, eu conheço esse ensinamento e o negócio não está andando. E aí um amigo meu me ofereceu uma função. Eu vou te dar um cargo de chefia. Você vai ganhar mais e você vai sair desse ambiente. E eu falei, pô, beleza. A solução que eu precisava. Só que algo dentro de mim me incomodou. Falou assim, ó, não está legal. Não está legal. E eu comecei a querer entender. Pô, como é que eu estou me oferecendo uma promoção? Eu vou ganhar mais, eu vou sair desse ambiente e eu não estou feliz. Algo dentro de mim me incomodava. Por quê? Porque eu estava me medindo com a régua baixa. Eu estava me achando uma pessoa incapaz, que não tinha condições de lidar com o trabalho e com as dificuldades. Então eu estava buscando alguma coisa para fugir e não para enfrentar. Após muito meditar e filosofar, eu tomei a seguinte decisão: não vou. Não vou. Por quê? Porque se eu fugir, como que eu vou construir o ser humano necessário para enfrentar as dificuldades das quais eu estou disposto? Pô, eu quero virar juiz para enfrentar dificuldade. Como é que eu vou construir um ser humano para enfrentar dificuldades se eu próprio não estou lidando, não estou conseguindo lidar com a primeira grande que apareceu profissionalmente para mim? E eu tomei a decisão, não vou sair, porque eu vou aprender o meu trabalho direito, eu vou fazer o meu trabalho direito e eu vou sair por mérito, não por fuga. Aí eu liguei para o meu colega e falei assim, não vou aceitar. O que ele falou para mim? Você é doido? Você é masoquista? Você quer sofrer? Por que você quer ficar sofrendo? Eu falei, não, eu não quero sofrer, eu quero me aperfeiçoar. Eu quero me aperfeiçoar. Porque se eu não crescer, a cobrança virá. E ela pode vir de uma maneira muito pior. E eu fechei as portas, fiz o que o livro dos jovens da Seichonoye ensina. Queime a ponte que acabou de atravessar, olhei para um armário de processo e falei, agora somos nós, eu e vocês, vamos ver quem é que vai ganhar de quem. Minha cabeça mudou, porque quando eu vi que eu não tinha mais para onde correr, eu não tinha concurso, eu não tinha convites, eu só tinha aquele trabalho, então eu entrei de corpo e, de repente eu fiquei inteligente. De repente as coisas começaram a fazer sentido na minha cabeça. Mas por que elas começaram a fazer sentido? Porque eu entrei com a alma. Quando você se dedica e você se entrega a algo com a alma, as portas se abrem. E eu fui com a alma, eu falei, então agora eu vou entender isso daqui. Em 3 meses, eu mudei o ambiente, eu resolvi todo um armário gigantesco de processo, comecei a só receber elogios e naturalmente me veio o convite para crescer. Mas eu só pude receber o convite porque eu me aperfeiçoei. E esse convite me levou para outro lugar que aí sim me preparou para passar na magistratura. E quando eu virei juiz, eu lembro da primeira semana, gente. O trabalho pegando todos os meus colegas que não eram do tribunal, passando por momentos difíceis, seja pelo sistema e tudo mais, e para mim foi um dia normal, porque eu já havia vivido o caos antes. Então quando o pessoal chegou, doutor, tem isso, eu... Tranquilo, gente. É uma segunda-feira normal. Estou vivendo mais um dia, só que agora era eu que assinava. Essa era uma diferença. Mas isso foi possível porque eu vivi o aperfeiçoamento e decidi manifestar o amor. Eu comecei a entender que não era um processo. Eu estava lidando com vidas e isso precisa de dedicação. Então, o meu crescimento foi assim, gigantesco. De repente, eu comecei a crescer. E depois eu fiquei pensando, gente, por que antes eu não conseguia? Porque antes o meu trabalho não era feito com alma, gente. Não era feito com alma. Era algo sem a manifestação do amor. Olha que interessante. Comida de presídio, ela é mais balanceada do que a comida que você come em casa. Ela tem todas as quantidades de nutrientes
em todas as refeições melhor do que você, porque às vezes a gente come tudo errado em casa. Mas o local onde mais se tem problemas gastrointestinais é dentro do presídio. Adivinha por quê? Porque na comida não tem o quê, gente? Qual é o elemento? Amor. Amor. Olha que interessante. Minha mãe foi dona de casa durante 40 anos. Minha mãe foi entrar no concurso público depois. Já estava com 4 filhos e começou a estudar para o concurso público e venceu inúmeras dificuldades para conseguir alcançar um cargo que possibilitou a mudança da nossa vida. Então eu sou muito grato ao trabalho da minha mãe, mas eu sou muito grato porque a minha infância foi forjada comigo sentindo o amor da minha mãe em casa, com o trabalho de dona de casa. É um trabalho que não é reconhecido, mas ele marca, ele deixa marcas, eu nunca esqueço. Meus amigos, eu ficava bravo com meus amigos, que todo final de semana, todos eles queriam ir para minha casa. E eu, para de querer comer minha comida, seu morto de fome. Todo mundo ia lá para casa para comer minha comida. E eu comecei a ir na casa deles, e eu comecei a reparar o tratamento diferenciado. Em muitos lugares, a comida já estava pronta, comprada no mercado, era congelada. E lá em casa não, minha mãe, ela fazia até a massa da pizza. Ela fazia a massa da pizza, fazia um molho. Quando a gente comia era diferente. Por quê? O que é que dava o tempero? O amor. O amor. Por isso que o cozinhar feito por um ente querido, ele tem um sabor diferenciado. Ele tem um sabor diferenciado. Então, quando falam assim, porque eu acho isso ruim, que um ou outro tem que ir para a cozinha. Tem que ir para a cozinha, gente. Se você for numa visão de exploração, é péssimo. Se você for com a visão espiritual de manifestar amor, é completamente diferente. É completamente diferente. Meu marido pediu para eu cozinhar, é porque ele é machista, que não sei o quê. A visão é exploração. Pode ser que isso esteja acontecendo? Pode. Mas se você for para a cozinha manifestar amor, o resultado é fantástico. É fantástico. Então, é esse o ponto que a gente tem que entender. Por isso que o professor Masaru Taniguchi fala, todas as suas atribuições, faça-as com amor. Porque quando você fizer com amor, você vai estar se desenvolvendo. E aquilo que você fizer com amor e você gostar, é algo que te deixa leve, gente. Te deixa leve. Minha mãe, ela brinca, ela sempre fala assim, filho, palestra toda segunda-feira. Eu falo toda segunda-feira. Aí ela fala, filho, mas não cansa? Cansa, mas eu amo fazer isso. Porque eu faço isso aqui com amor. E adivinha quem é a pessoa que mais cresce com as palestras? Eu, porque eu não perco nenhuma. Eu estou em todas, gente. Então, como eu assisto mais palestras, eu acabo aprendendo mais. Então, o meu desenvolvimento, o meu aperfeiçoamento, ele acaba vindo com esse desejo de manifestar amor. Porque eu não recebo nada. Os inúmeros preletores que trabalham pela Seichonoye, os líderes, os divulgadores, os dirigentes, nós não recebemos nada, não tem questão monetária envolvida aqui. Então, aqui não é uma questão de subsistência, não é uma questão de sofrimento, não há uma exploração. É pura e simplesmente uma necessidade de aperfeiçoamento por manifestar amor. Então, isso aqui para mim é sagrado, por quê? Porque é a hora que eu tenho mais chance de manifestar amor na sua pureza máxima. Que não preciso, eu não espero nada de ninguém. Eu simplesmente quero doar. E não sou só eu, Gustavo, o Hideki, o Pedro, Maurício, todo mundo que está aqui trabalhando com a gente, que está nesse trabalho imbuído de amor, está aqui buscando o aperfeiçoamento e manifestar amor. E às vezes ele tem exigido mais. Por quê? Porque à medida que você vai se aperfeiçoando, que você vai crescendo, a manifestação do amor vai se tornando mais peculiar, mais pura, maior é o seu crescimento. Maior é o seu crescimento. E se você observar, as pessoas que desejam abraçar a humanidade, elas sequer posses têm. Elas abrem mão de tudo, inclusive da própria vida. Ela abre mão da própria vida. Ela passa a viver somente em prol dos outros. Ela começa a manifestar níveis de amor fantásticos. Fantásticos. Então, é lindo quando o professor Masaru Taniguchi, ele traz esse ponto e ele vai falar exatamente sobre isso. Deixa eu pegar aqui novamente. Só pegar aqui que eu perdi o marcador. Aqui, ó. Só um minutinho. Onde está você? Não, ficou aqui para trás. Tá aqui. Olha só. Ele fala na página 213. Estar vivo é movimentar-se.
Parece muito agradável permanecer em repouso absoluto sem fazer nada. Mas como a natureza da vida é movimento, deixar de se movimentar é o mesmo que deixar de viver. Viver é o mesmo que trabalhar. O ideograma do verbo ikeru, de onde vem a palavra ikebana, é o mesmo de katsu, do termo katsudo, atividade. Viver o katsudo, ou seja, estar em atividade. Para viver plenamente não há outra opção senão trabalhar. E aqui vem um ponto, gente, que para encerrar um pouquinho isso que a gente está falando, é que é o seguinte: trabalho é diferente da ideia de emprego. Emprego você pode ter ou não ter, trabalho você sempre vai ter. É diferente, gente. Porque muitas vezes quando a gente fala trabalho, a pessoa associa com a ideia de emprego. Não, emprego pode acontecer de você ter ou não ter. Trabalho você sempre vai ter. Por isso que na Seichonoye, muitas vezes as pessoas vêm e falam assim: estou vivendo um momento de desemprego, mas você não está vivendo um momento sem trabalho. Trabalhe com amor, trabalhe com amor. Eu estava conversando com uma jovem na academia de Aparecida de Goiânia, e a gente estava contando um relato muito interessante. Foi o seguinte: um engenheiro formado na faculdade, salvo engano, na Federal de Salvador. Alguns detalhes podem passar um pouco errado, mas o núcleo da história é esse daqui. Ele trabalhava e ele se formou e ele não conseguiu arrumar um bom emprego. Ele não conseguiu arrumar um bom emprego. E ele foi pegar uma orientação e a preletora, saudosa preletora Ilona Fernandes, falou para ele: ó, você precisa aceitar as coisas, desenvolver-se por meio do trabalho, você precisa aceitar as coisas com gratidão. E ele começou a fazer o trabalho de casa com gratidão. E começou a se desenvolver dentro de casa. Lavando louça, agradecendo, tendo esse sentimento de amor, de cuidar das pessoas. E ele falou assim: mas eu também, logo, ele foi, fez, voltou a conversar de novo com ela e falou assim: ó, mas eu preciso de um emprego. Ok, você vai aceitar o emprego que lhe aparecer com gratidão. E para ele foi difícil, porque ele falava assim: gente, eu sou um engenheiro, eu sou um cara formado, mas eu estou precisando de um trabalho, então eu vou aceitar. E ela falou assim: aceite-o como caminho para o seu desenvolvimento, para o seu aperfeiçoamento. E apareceu o emprego de frentista. E ele falou: bom, como é para o meu desenvolvimento espiritual, eu vou aceitar o emprego de frentista. Só tinha aparecido esse. E ele foi lá, com currículo de engenheiro, conseguiu o cargo de frentista e ele tinha que se desenvolver. Então ele falou assim: ó, eu vou atender os clientes da melhor maneira possível e da maneira mais simpática. Então, a pessoa chegava, ele era o mais solícito possível e ele abasteceu o carro da pessoa. Num desses carros que ele foi abastecer, ele foi tão educado que chamou a atenção do dono do carro. Porque normalmente a gente conversa, muitas vezes a pessoa sequer olha. Não, enche aí para mim, nem olha para... Mas ele foi tão educado que chamou a atenção. O motorista olhou para ele, o motorista abriu a porta, quando desceu, ele estava enchendo a bomba de gasolina, né, o tanque do carro. Quando ele vira, o amigo está parado, olhando para ele. O dono do carro era um amigo dele de faculdade, que estava parado olhando para ele e falou: fulano, eu estou te procurando há meses, porque nós estamos com um projeto na minha empresa que você é o cara mais inteligente e a gente perdeu o seu contato. Ele havia se mudado, não tinha atualizado, na época não tinha rede social, não tinha nada, e ele falou: eu estava te procurando há esse tempo todo. Resultado, ele acabou sendo contratado, cresceu naturalmente, porque ele começou a trabalhar a manifestação do amor. Existem inúmeras pessoas competentes, pessoas assim com a capacidade infinita, mas como não tem uma visão espiritual do trabalho, que é o aperfeiçoamento e é manifestar amor, acabam nunca tendo uma grande oportunidade. Gente, boas pessoas estão em falta. Estão em falta. Então, se você consegue entender isso, você pode desenvolver qualquer trabalho que você quiser de uma maneira esplendorosa. Eu sempre falo, você pode querer ser qualquer coisa, você pode falar assim: não, eu quero ser um pipoqueiro. Se você for um bom pipoqueiro, você monta um império e fica milionário. Porque o ponto é, qual é a disposição que você tem para trabalhar? Por isso, você pode observar, as grandes pessoas, elas não têm hora de trabalho. Elas trabalham, por quê? Elas fazem isso por amor. As pessoas que ficam assim: não, estou sendo explorado, ela não quer. Eu tinha um colega meu que ele falava assim: ó, nunca trabalhe um minuto a mais,
porque é exploração, estão te enganando. Então ele fazia o beabá, ele fazia o que era pago para fazer. A chance dele crescer na empresa era zero, e a chance dele se desenvolver também zero, porque ele fica só na mesmice, faz a mesma coisa do mesmo jeito, sem empenhar a alma. A pessoa que empenha a alma, ela muda. Por quê? Ela começa a se diferenciar e o universo trabalha. Tem uma lei chamada lei da compensação. Se você der 10, a vida vai te retribuir 10. Claro, depende da maneira como você dá. Isso é muito importante entender. Se você se dedica e cresce com isso, você desestabiliza o universo e o universo vem em forma de compensação, te dando oportunidades melhores. Eu conheço excelentes donos de empresa que começaram como vendedores, porque eles entenderam o espírito do negócio. Quando eles entenderam o espírito do negócio e eles cresceram e se desenvolveram, aperfeiçoaram, na hora que eles foram abrir a empresa, eles tinham tudo na ponta da língua e cresceram e muito. Mas por quê? Se eles não tivessem vivido a ideia de ser vendedor, eles não teriam tido a realidade do que é montar uma empresa. Chance de dar errado? Total. Por que a gente vê muitos empresários fracassando? Porque a ideia deles não é doar, manifestar amor e desenvolver. A ideia deles que eles abrem empresa é para ganhar dinheiro e porque eu quero ser chefe. A pessoa que quer fugir de ser chefe, você tem que tentar buscar a causa mental disso. Às vezes está reconciliado, está em desarmonia com os pais, não quer que ninguém mande, está com o ego inflado, eu quero ser o dono. E dono não é quem manda, dono é quem agrega. Ser chefe é fácil, ser líder que é difícil. É você ter a capacidade de fazer as pessoas agregarem ao teu sonho. É isso que vai fazer você crescer. É isso que vai fazer o crescimento. Olha só. Só posso ter um destino feliz porque este trabalho é o meio pelo qual Deus manifesta seu amor à humanidade. Por fim, quando você trabalha com a ideia de que você é instrumento de Deus, você trabalha com gratidão e com sentimento de missão e provisão. Olha que interessante. Eu trabalho porque eu tenho missão, eu sou provido, por isso eu agradeço. O trabalho, ele é desenvolvido com gratidão, não é o trabalho que você faz, mas é a forma com que você faz o trabalho. Isso gera nobreza. Olha que interessante. Você vai encontrar pessoas em qualquer área. Você vai encontrar pessoas reclamando. A pessoa já está multimilionária e está reclamando. Você vai encontrar pessoas que estão bem-sucedidas e estão reclamando. Você vai encontrar pessoas que estão lá e estão reclamando. Por quê? Está faltando nobreza naquilo que elas fazem. Quando você tem um sentimento de missão e de provisão, Deus é que me colocou aqui para eu servir, você sente gratidão. Na hora que você sente gratidão, você trabalha ainda com mais amor. A espiritualidade te move e você acaba transformando, inclusive isso daqui. As pessoas que crescem espiritualmente, elas transformam o seu ambiente, inclusive no que diz respeito a trabalho. É impressionante, por isso que é tão importante a gente entender o trabalho com a alma. Então aquela pessoa que fala não faça nada mais, ela está tirando a oportunidade da outra do desenvolvimento. A pessoa ela vai ganhando competências, ela vai aprendendo, ela vai se desenvolvendo. E esse desenvolvimento abre portas para ela. Abre portas. E essas portas, se a pessoa estiver afinada com o sentimento e com o desejo de Deus, é que possibilitam o crescimento das pessoas. Então é muito legal isso. E é aí que está, gente, a grandiosidade do trabalho. Então nunca tenha o pensamento, não quero trabalhar. Esse pensamento, gente, é um campo fértil para atrair doença. Porque vai vir uma doença que te impede de trabalhar. Não tem essa visão. Não, eu quero trabalhar porque eu preciso me desenvolver. E você vai vendo que à medida que você vai crescendo e desenvolvendo, você vai alcançando transformações. Várias pessoas que trabalham comigo, elas se destacam por isso aqui. Porque eu sempre bato com as pessoas, nós temos que trabalhar com a nossa alma.
A gente tem que fazer o melhor. As pessoas crescem e acabam ganhando asas. E acabam assumindo outros postos e vão crescendo e vão se desenvolvendo exatamente por causa disso. Aqueles que trabalham com alma, eles são reconhecidos. Pode não ser pelo seu chefe, pode não ser pela sua empresa, pode não ser até pelo que você está fazendo, mas quem trabalha com alma, chega a hora que se encontra e quando se encontra, vai embora. E fica uma pessoa fantástica se desenvolvendo no mundo. Tranquilo, gente? Beleza, beleza? A meditação Shinsokan nos possibilita a entender ainda mais o quanto que o nosso desenvolvimento vem por meio do trabalho. Até porque fazer a meditação também dá trabalho. Então mostra pra gente o quanto que ela é importante. Vamos então fazer a nossa meditação, gente? Muito obrigado, muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado. Todos sentando na ponta da cadeira, assumindo a posição de oração. Olhos fechados, semblante feliz. Vamos agora entrar no mundo de Deus, que é um mundo de constante atividade. O mundo de Deus é um mundo de criação, é o mundo da criação. Então é um mundo onde a atividade ela é sempre exercida. Então é nela que a gente pode se visualizar, manifestando ainda mais o nosso brilho pela luz da vida que flui pela nossa existência. Então vamos lá, respiração profunda, canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da seite Noé, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento, deste mundo dos 5 sentidos, e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, 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 é o oceano de infinita harmonia 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 de Deus. É o mundo da grande harmonia. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado. Vamos visualizar esse mundo repleto de sabedoria, amor, vida, provisão, alegria e harmonia. É um mundo
da imagem verdadeira.
Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus, Pai, que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia e de todos os povos do mundo, somente com pensamentos de amor, paz, ordem e da verdade centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas e o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamento de amor, paz, ordem e da verdade centrada na vontade de Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, fim da meditação. Podemos desfazer a postura. Aos que estão aqui presentes, queiram ficar de pé, por favor, para a reverência. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Podem sentar. Dever de casa. Que são aquelas atividades que nós fazemos durante a semana para desenvolver ainda mais as nossas práticas. Primeiro é fazer a nossa meditação Shinsokan todos os dias, que é fundamental. E o segundo, nós vamos repetir o seguinte. Meu trabalho é trabalho de Deus. MO quer dizer? Muito obrigado. Para quê? Para que a gente possa entender, desenvolver, compreender ainda mais que o que nós fazemos é a missão para o nosso desenvolvimento espiritual. Então, o meu trabalho é trabalho de Deus. Isso vai fazendo com que a gente vá se reconciliando com os nossos afazeres e isso vai proporcionando o crescimento e o desenvolvimento espiritual. Tá bom, gente? Vamos repetir isso aqui umas 200 vezes por dia, gente, para vocês verem como é que vocês vão ter uma semana maravilhosa e abençoadíssima. Quero agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui presente, a você de casa, meu muito obrigado e desejo uma semana repleta de trabalho maravilhoso, crescimento espiritual, despertar e principalmente manifestação de Deus por meio de seus atos. Meu muito obrigado, beijo no coração, feliz semana e até mais.